da República, ou pelo menos quem já esteve lá. Quem vai explicar é a Giovana de Boeri, o caso com o presidente Jair Bolsonaro. Oi, Ronald, uma ótima tarde a você, a todo Oi, mundo Giovana. ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, disse que se o atual chefe do Ministério Público Federal, o Augusto Aras, quisesse, o presidente Jair Bolsonaro já poderia estar sendo investigado por suposto esquema nas rachadinhas no gabinete dele enquanto era deputado federal. Após uma série de reportagens do UOL, o deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, pediu que a PGR investigue as revelações feitas sobre ex-assessores do presidente Jair Bolsonaro. O PSOL, partido do parlamentar, pretende criar uma comissão parlamentar de inquérito sobre o caso. Ronald. É dos mais enrolados temas da nação, tudo que diz respeito às rachadinhas. Boa e que definição. envolve o ex-deputado, hoje senador Flávio Bolsonaro, e essa série de reportagens citadas pelo Zaidan aqui amplamente ontem, com reportagem do UOL, destrinchando coisas que envolvem o presidente e o outro filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, um assunto por demais enrolado, que teve esse capítulo aí com um ex-PGR falando sobre o tema, o Cláudio Fonteles, Zaidan. E vale sempre ressaltar que uma coisa é denunciar, outra coisa é investigar. Aliás, o Fonteles fala disso, porque o artigo 86 da Constituição diz que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, não é? E, portanto, atos pretéritos, né? Ninguém pode investigar o que está acontecendo, o que acontecerá no futuro. O que aconteceu antes da presidência, antes dele tomar posse, não pode ser denunciado, porém pode ser investigado. Isso foi, inclusive, confirmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal recentemente. O entendimento do Supremo, aliás, não há muito o que tergiversar, não é? Diz que ele não pode ser responsabilizado, porém pode ser investigado. A investigação não pode resultar em denúncia oficial enquanto ele está na presidência. Terminado o mandato, aí sim. E se ele for reeleito? Não pode, porque ele emenda o mandato com outro. Aí você tem de esperar o final do segundo mandato para apresentar uma denúncia, se não houver, claro, prescrição. Então, o Fonteles tem razão, porque o Supremo já decidiu, ou já demonstrou, anunciou, que este é o entendimento que a maioria dos ministros faz do artigo 86 da Constituição brasileira. O presidente não pode ser denunciado, porém ele pode ser investigado. Mas aí entra um outro ponto. Alguns tipos de denúncia podem ser aceitas, desde que a Câmara dos Deputados, não é o Congresso, a Câmara dos Deputados especificamente, autorize a abertura de um processo. É algo paralelo ao impeachment. No impeachment, a Câmara autoriza o julgamento, o Senado julga numa sessão comandada pelo presidente de plantão do Supremo Tribunal Federal. Como foi com a Dilma. Quem era o presidente? Lewandowski, que, aliás, rasgou a Constituição ao não retirar os direitos políticos da Dilma por 8 anos. Enxergou vírgula onde não havia. Não é? Então pode acontecer uma denúncia diretamente ao Supremo. O Supremo pede autorização à Câmara para que a Câmara autorize a investigação. Porém, só em denúncias relativas a fatos ocorridos durante o mandato. Por que que o Marco Aurélio Melo mandou à Câmara um pedido, um documento oficializando uma denúncia feita pelo Flávio Dino, governador do Maranhão, que é juiz, e denunciou, apresentou uma queixa-crime contra o Bolsonaro por calúnia. Porque o Bolsonaro disse que o Flávio Dino não autorizou a Polícia Militar do Maranhão a participar do esquema de segurança quando Jair Bolsonaro visitou o estado. Há um pedido protocolar, formal, feito
pelo Gabinete de Segurança Institucional, hoje comandado pelo general Augusto Heleno, e o Bolsonaro disse que quando esse pedido foi feito, o Flávio Dino não autorizou a Polícia Militar a participar do esquema de segurança. O Flávio Dino disse que é mentira e aí apresentou essa queixa-crime. Ou seja, é um fato ocorrido durante o mandato. Então, neste caso, o Supremo pode acionar a Câmara para que a Câmara autorize ou não a apresentação, o acolhimento da denúncia, para que o processo siga, enfim, no Supremo. Agora, uma coisa que aconteceu antes do mandato, e esses fatos levantados pelo UOL, que na verdade são retirados de tudo que foi levantado durante a quebra de sigilo bancário e fiscal do Flávio Bolsonaro, nesta quebra de sigilo com mais de 600 mil páginas, em que você encontra, então, fatos relacionados com Jair Bolsonaro e com Carlos Bolsonaro, além de Flávio Bolsonaro. Indícios de rachadinha, ou seja, de desvio do dinheiro público, no caso do Bolsonaro, durante o mandato como deputado federal. Portanto, fato pretérito, anterior à posse dele como presidente da República. Logo, não pode haver denúncia contra o Bolsonaro relacionado a isso. Mas pode haver investigação. É isso que o Fonteles está cobrando da PGR, especificamente do PGR, o Procurador-Geral, que é o Augusto Aras. A investigação, a denúncia não pode ser apresentada enquanto o Bolsonaro for presidente. E se ele for reeleito, só depois do fim do segundo mandato. É o que diz a Constituição. A denúncia não pode ser apresentada porque é um fato anterior à posse dele como presidente. Porém, a investigação pode ser feita sim. Isso não só está no artigo da Constituição 86 que fala em responsabilização, não fala em investigação, como no entendimento do próprio Supremo, Ronald.